Estamos aqui com Cristiane Pimentel, do I3E, o Instituto de Engenheiros. Cris, muito obrigada por estar aqui conosco. É um prazer, Jaqueline. Cris, o Instituto traçou aí tendências para 2024. A gente já está em outubro, finalizando 23, tendências tecnológicas para 2024. O que você pode contar para a gente dessas tendências? É um grande desafio quando a gente fala em aplicação de tecnologia no nosso dia a dia, né? Mais especificamente na área da saúde, que é onde eu atuo mais especificamente, que é trazer ferramentas da engenharia e da tecnologia para essa área, a gente pode trazer uma tendência forte da inteligência artificial e dos wearables, que seria isso, né? A gente viu nas últimas pesquisas, tanto divulgada no Fórum Econômico Mundial quanto do IBGE, uma tendência forte da população em termos de desaceleração desse crescimento da população e do envelhecimento. Então, para isso, a gente precisa trazer uma saúde muito mais preventiva, muito mais com qualidade de vida para esses idosos. E aí, com isso, é que entra, por exemplo, a inteligência artificial. Como? Trazendo para o pessoal da área de saúde, os profissionais, uma atuação muito mais voltada à jornada do paciente, eliminando atividades repetitivas, como emissão de laudos, de relatórios, análise de exames de sangue, onde só vai precisar mais da visão final do médico. E aí esse médico, o fisioterapeuta, o nutricionista vai ficar muito mais voltado aos cuidados especiais a esse paciente. Já os wearables, por exemplo, que são os vestíveis que a gente chama, se popularizou muito com os smartwatches, né? Esses relógios que fazem alguns monitoramentos, principalmente de atividade física, mas a gente já tem outros vestíveis que ajudam nisso. Em quê? Em fazer um monitoramento de algumas características ou de alguns pontos relacionados ao nosso corpo humano e que ajudam na prevenção de algumas doenças, né? Pensando em Brasil, Cris, uma dimensão continental, diferentes perfis populacionais e diferentes perfis econômicos, principalmente, né? Como é que você identifica que essas aplicações podem acontecer no interior do país, por exemplo, no Amazonas, no interior da Bahia, no interior do Nordeste, no Sul? Como é que isso pode acontecer? Como é que isso pode ser realidade? Eu sou parabaiana, né? Porque parabaiana, eu sou da Paraíba e moro na Bahia. A gente percebe que algumas tecnologias a gente ainda tem dificuldade realmente. Por exemplo, a questão do metaverso, realidade virtual. Tem aplicações em alguns hospitais? Sim. Quando, por exemplo, voltados ao SUS. A própria inteligência artificial também. Mas a gente utiliza mais nessas unidades e nas populações mais ribeirinhas, como por exemplo na Bahia a gente tem muito quilombolas. Como que eles estão utilizando isso, né? Na universidade onde eu trabalho, que é a UFRB, a gente tem projetos de levar para a população ferramentas mais básicas, né? Principalmente quando a gente fala de tecnologia 4.0, por exemplo, como ele fazer o rastreio da agricultura familiar, né? Através de um QR Code, né? Como a gente fazer, por exemplo, fazer um rastreio para ele montar uma cesta de entrega direto, por exemplo, para o consumidor final. Ajudar, por exemplo, a ele com as mídias, como utilizar um chatbot, que é uma espécie de inteligência artificial, né? São coisas do dia a dia que a gente leva para o pessoal das comunidades e que eles utilizam. No início, claro, precisa de um treinamento, né? Eles vão precisar, com o próprio celular, eles conseguem manusear e fazer essa utilização. E eu espero que com a tendência a gente possa avançar com ferramentas com tecnologias mais avançadas, mas a gente já percebe o uso dessas mais simples e que ajudam no dia a dia. Cris, você está mencionando, me veio o anúncio que o governo federal fez há 2 semanas do programa de escolas conectadas. Uhum. E ontem eu estava conversando com a executiva da Embratel e ela mencionou que esse projeto muda não só a realidade dos alunos naquela escola, mas de todo o entorno, de toda a comunidade. Que leitura você faz? Eu sou uma apaixonada quando a gente fala por área de ensino, né? Por que isso? Quando a gente leva a pesquisa e a extensão para as comunidades, a gente tende a envolver muito mais.
Nesse projeto que eu conduzo junto a hospitais, eu tenho 2 alunas do ensino médio. Então, o projeto de escolas conectadas vai trazer uma realidade totalmente diferente para o dia a dia desses alunos, né? Por exemplo, essa escola que a gente trabalha, na verdade 2 escolas lá da região de Feira de Santana que a gente trabalha mais de perto, a gente já percebe uma desenvoltura muito maior dos alunos, porque eles, no dia a dia deles, mesmo que não tenham tantas ferramentas, mas eles já conseguem desenvolver e o potencial de aprendizado é muito grande, né? A gente tem outros projetos como que envolve ensino de robótica, ensino de eletrônica e que se a gente tem a escola conectada, o desenvolvimento desses projetos vai ser muito maior. Você citou metaverso aplicado na área da saúde. A gente vê que metaverso foi um hype que ficou meio arrefecido, ele foi sobreposto pela inteligência artificial. Você acha que agora há maturidade suficiente para continuar esse avanço do metaverso? Alguns estudos estão sendo feitos até pelo próprio I3E, né, onde a gente vê que são áreas muito específicas para que a gente possa ter uma realidade virtual, ou seja, algo desenvolvido no metaverso, ainda envolve um custo muito alto. Então, só áreas muito específicas, como, por exemplo, na questão da saúde, cirurgias mais complexas, onde envolve o uso de robôs, né? Então, é necessário ter um treinamento médico mais específico para que não ocorra erros com os pacientes. Área industrial, por exemplo, onde você tem um processo de automação muito grande, que aí você precisa fazer um treinamento daqueles técnicos de manutenção. Para quê? Para que você possa ter um custo mais baixo, possa ter um retorno da máquina mais rápida. Então, há os treinamentos também no metaverso. Então, o metaverso hoje já é realidade em algumas multinacionais, em alguns hospitais, mas voltado a quê? A treinamento. Um processo preventivo antes que algum problema aconteça no seu processo usual normal, né? Mas no dia a dia ainda é um grande desafio, visto o custo elevado, né? E a popularização da inteligência artificial, tanto que com o ChatGPT, hoje todo mundo está lá procurando utilizar, vendo como funciona. Minha mãe mesmo foi um usuário que chegou para mim e disse: Cris, eu preciso utilizar a inteligência artificial, como é que eu faço isso? Né? Então são coisas, realmente, a inteligência artificial veio para ficar, já faz parte do nosso dia a dia, mas a gente ainda tem uma caminhada longa a ser feita quando a gente fala de metaverso, né? Eu acredito que ele vai se consolidar mais um pouco mais à frente, quando tiver um custo mais baixo e a gente já tiver um ganho mais consolidado nessas áreas que utilizam mais novas. Pensando nesse ambiente que a gente está aqui, que é um evento que fala sobre conectividade, Cris, conversando com alguns provedores de nuvem pública, por exemplo, eles disseram que um dos desafios desse setor é a conectividade, universalização da conectividade no Brasil. Quando a gente fala de metaverso, quando a gente fala de inteligência artificial e artificial generativa, conectividade também é um desafio a ser vencido? Sim. Por exemplo, nesse hospital que eu atuo, né, a gente ainda não conseguiu avançar com a simulação e o metaverso por conta da conectividade, né? Apesar da cidade, a gente tem 2 semanas que alguns bairros da cidade chegou o 5G agora, mas ainda não está consolidado. E por a gente não ter uma consolidação dessa conectividade, o volume de dados é muito grande. Você imagina um prontuário médico que muitas vezes tem mais de 50 mil exames de imagem, né, que são extremamente pesados, que a gente precisa de um tratamento mais especializado. Então, tem uma dificuldade. Então, quando a gente fala de conectividade, hoje o grande desafio ainda é levar para a região dos interiores uma estabilidade maior dessa conexão, o que a gente não encontra em algumas regiões do Brasil. E aí, 5G móvel, você acha que resolve esse problema ou a gente precisa de uma banda larga fixa e eficiente? Eu acredito mais na banda larga fixa inicialmente, quando a gente já tiver uma não estabilidade, mas uma consolidação maior, e aí a gente pode falar em algo mais avançado mais à frente. Eu acredito muito em passos, né, em steps.
Ou seja, a gente alcançar primeiro um ganho, depois ir para o próximo e assim por diante. Porque com tecnologia não adianta a gente querer implementar tudo de uma vez, porque muitas vezes algo pode cair em descrédito ou não ter a funcionalidade que a gente espera. Então é necessário fazer cada avanço com passos que a gente possa obter um ganho e uma consolidação maior. Muito bem, Cris. Espero que a gente consiga conversar com mais tempo e de uma próxima vez com mais profundidade e com novidades ainda maiores, principalmente no interior do país. Muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer, adorei e até a próxima. Até.